Olá, que bom ter todo mundo aqui para mais uma das nossas análises de hoje. Vamos explorar um tema incrível do desenvolvimento humano, a pureza de coração. E logo de cara é muito importante deixar uma coisa bem clara, tá? A gente não está falando aqui de ingenuidade ou de alguma fraqueza de caráter. Muito pelo contrário. Como a gente vai ver, a pureza de coração é, na verdade, uma ferramenta psicológica absolutamente poderosa e super prática para o nosso dia a dia. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Por que será que o ser humano tem essa mania natural de desconfiar de estranhos? O nosso material mostra que a desconfiança é pura e simplesmente um instinto básico de sobrevivência. Ela vem direto do nosso tronco cerebral, sabe? Aquela parte mais antiga e primitiva da mente da gente. É um reflexo automático de autodefesa para evitar qualquer tipo de perigo. E o mais louco disso tudo é que quanto mais a gente fica preso a esse instinto de alerta, mais desconfiança e bloqueios nós acabamos projetando no mundo ao nosso redor. O que nos leva à nossa primeira sessão, o instinto da desconfiança. Vamos entender como ficar sempre na defensiva nos afasta do fluxo da vida. E um conceito absolutamente fascinante aqui é o da projeção. A projeção é um mecanismo de defesa desse nosso sistema primitivo. Sabe o que isso significa na prática? Que, muitas vezes, aquela malícia que a gente jura que está no outro é, na verdade, só um reflexo das nossas próprias defesas internas. Quando desconfiamos demais, estamos praticamente projetando a nossa própria falta de pureza no comportamento dos outros. É um ciclo mental espelhado e a gente precisa ficar de olho nisso o tempo todo. Isso ilustra perfeitamente essa frase aqui. No estranho está o novo, e no novo está o futuro. A lógica é simples, né? Quando a gente bloqueia a entrada de pessoas desconhecidas por causa daquela desconfiança generalizada, adivinha só, acabamos bloqueando novas oportunidades, novos amigos e até o nosso próprio futuro sem perceber. A vida é feita de conexões humanas. Fechar a porta para o desconhecido é literalmente interromper o fluxo de coisas boas que ainda estão por vir. Bom, vamos para a seção 2, a verdadeira pureza. Como a gente sai desse cérebro primitivo e eleva a nossa consciência? O nosso material de base traz uma sabedoria histórica muito famosa para ilustrar isso. É aquela passagem que diz: "Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham." É muito interessante notar como essa ideia milenar usa as crianças como exemplo perfeito do que é baixar a guarda. Sabe, é sobre abrir mão dessas barreiras artificiais que a gente vai construindo com o tempo. O grande ponto aqui é que as crianças são genuínas. Elas aceitam todo mundo sem preconceito, sem julgamento e principalmente sem aquela barreira defensiva que cansa tanto. E quando a gente perde essa abertura natural ao longo dos anos, o mundo inevitavelmente começa a parecer um lugar feio e hostil. Essa perda crônica de pureza simplesmente drena a nossa energia natural e troca a nossa visão por lentes pesadas de pessimismo. Para ir um pouco mais fundo, dá só uma olhada nessa reflexão incrível do filósofo Friedrich Nietzsche. A minha primeira prudência humana é deixar-me enganar para não desconfiar dos enganadores. Analisando bem, a gente percebe que escolher se manter vulnerável não tem absolutamente nada a ver com ser fraco. Na real, é uma escolha muito consciente e super poderosa. É se recusar ativamente a deixar a paranoia estragar a leveza do nosso espírito. E isso nos traz a seção 3, o poder de um sorriso, e como as nossas expressões físicas mudam a realidade ao nosso redor. Imagina só a cena: entrar num lugar desconhecido reclamando sem parar do calor, da chuva ou de uma dor nas costas. Rapidinho, isso cria uma câmara de eco tóxica. Todo mundo em volta começa a reclamar junto, entrando na mesma sintonia. Agora pensa no oposto: entrar elogiando o dia, com um baita sorriso autêntico no rosto. O efeito desarmante disso é gigante. Pode até rolar um choque inicial, mas a natureza humana raramente resiste a um sorriso e acaba retribuindo. Essa atitude positiva neutraliza na hora qualquer tensão no ar. Para ajudar a internalizar isso, a sugestão é adotar este monólogo interno super poderoso. Eu estou aberto, eu estou disponível para as pessoas, eu vou esperar que as pessoas deem o melhor delas. É legal pensar que a pureza, nesse caso, é uma forma magnética e muito ativa de amor. Quando a gente alimenta a mente com essas frases intencionais, a gente transforma completamente o clima dos ambientes e das nossas interações do dia a dia. Chegamos então à seção 4, avaliando nossas motivações. Agora, o que é super interessante sobre essa próxima parte é que ela é um convite direto para a gente olhar para dentro. E aí vem um grande desafio para a nossa autopercepção. Será que quando a gente faz o bem, o objetivo no fundo é ter algum retorno? Ou será que a busca por reconhecimento e elogios?
Existe aquele hábito de manipular situações de um jeito sutil para tirar alguma vantagem, e aquele contato com familiares ou conhecidos que só acontece na hora de pedir um favor. É um exercício e tanto avaliar friamente se as nossas interações são realmente genuínas ou se não passam de trocas sociais secretamente transacionais. Tem uma expressão nossa que resume isso com perfeição. O papo tem que ser reto. Para que exista uma conexão real, honesta e sem barreiras com a nossa própria essência e com as pessoas ao redor, a gente precisa remover qualquer traço de malícia. Lidar com as pessoas exige essa honestidade absoluta, sem cálculos, garantindo que não tenha nenhuma intenção oculta por trás das nossas atitudes. Os resultados emocionais de escolher um lado ou outro são inegáveis. Pessoas muito defensivas costumam ficar pessimistas, cheias de medo, espalham uma energia super pesada e quase nunca sorriem. Elas acabam perdendo toda a leveza da vida. Por outro lado, quem abraça a pureza de coração vive numa frequência de paz. São pessoas otimistas, leves e que sempre veem o copo meio cheio, sabe? Escolher abrir mão daquela desconfiança primitiva traz benefícios mentais e emocionais na mesma hora. E assim caminhamos para nossa quinta e última sessão, práticas diárias e afirmações. Chegou a hora de ver como construir isso na prática, todos os dias. De um jeito bem pragmático, nós temos 3 passos lógicos para colocar essa mudança em ação. O primeiro passo é agir intencionalmente, sorrir e puxar assunto com estranhos. Isso quebra o gelo e começa a desativar aqueles padrões instintivos de sobrevivência. O segundo passo é fazer uma lista mental daquelas pessoas que a gente costuma evitar sempre e tentar entender de forma lógica o verdadeiro motivo dessa fuga. E o terceiro passo é fazer uma reflexão profunda sobre os hábitos da nossa própria família. Será que crescemos num ambiente onde falar mal dos outros e ver ameaças em tudo era o normal? Cada uma dessas etapas é uma ferramenta excelente para desmontar essas defesas que já não servem mais. E junto com as práticas entra a estratégia de reprogramar a mente usando afirmações muito fortes. Coisas como, eu domino minha insegurança, as pessoas não são ameaças, eu espero o melhor das pessoas, e eu escolho olhar para a luz das pessoas. Repetir esses pilares diariamente ajuda demais não só a fixar o conceito, mas a materializar uma realidade interna totalmente nova, deixando a desconfiança generalizada para trás. E assim a gente chega a esta afirmação incrível, que é a base de tudo que nós exploramos hoje. Eu sou a virtude em forma de pureza de coração. Declarar isso em voz alta com bastante entusiasmo é basicamente abraçar o maior e mais maravilhoso objetivo de toda essa nossa jornada de desenvolvimento. É sobre usar a potência da pureza para dissipar qualquer medo. E para encerrar, fica aqui uma provocação final para todo mundo pensar. As nossas ações no dia a dia são movidas apenas por interesses pessoais ou por um desejo realmente genuíno de fazer o bem? É o tipo de pergunta que tem o poder de inspirar mudanças gigantescas na nossa rotina. Muito obrigado por acompanharem mais essa nossa análise de hoje, que todas essas reflexões tragam um crescimento emocional incrível para a semana de todo mundo. Até a próxima!